Então, a criança, eu costumo falar que ela está sempre em observação, né, na arquibancada ali, de todo o cenário que acontece dentro da família, dentro dos contextos, né, familiares gerais, assim, e a religiosidade não está desvinculada disso, né, o Brasil é um país muito religioso, a maioria das pessoas faz frequência religiosa de alguma forma, né, então as crianças observam como que essa estrutura, né, de frequência religiosa, de crença religiosa, ela é estabelecida pelos pais. E a criança vai aprendendo com aquilo dali. A Lisa Miller, ela traz uma abordagem de uma espiritualidade que nasce com a criança, né, um interesse por algo transcendente que nasce com a criança. E ela até fala no livro dela, Criança Espiritual, que as crianças começam a estimular os pais numa dinâmica espiritual religiosa também, né? Muitas crianças começam a perguntar muito sobre a questão do mundo, da formação das coisas, e aí isso incita nos pais aquele desejo de começar a buscar, se envolver um pouco mais. Então, assim, é uma dinâmica de troca, né, que acontece desde os primeiros anos, né? Tem crianças que têm uma criatividade muito mais desenvolvida, né, uma busca pelo conhecimento do mundo muito mais curiosa do que outras crianças. Então, assim, essa troca, né, vai estabelecendo essas crenças desde os primeiros anos de vida da criança. Eles avaliam tudo, né? Avaliam tudo. Às vezes a gente quer muito que a criança aprenda o que a gente ensina, né? O que a gente fala, né? Mas as crianças estão aprendendo com o nosso comportamento também. A gente chama isso na psicologia de modulação, né? Então, às vezes a gente não quer que a criança critique, mas se a gente tem um comportamento de crítica de outras pessoas com quem a gente convive, a criança vai estabelecer esse tipo de comportamento, né? Então, nas pequenas coisas a criança vai ali se formando, né? E a nossa modulação, ela é muito importante, né? Até aquele ditado, né? Que o exemplo arrasta, né? Então, a forma como a gente lida com as coisas vai impactar, com certeza, na formação das crenças dos nossos filhos, né? Das nossas crianças, em todos os aspectos, não só com relação à religião e espiritualidade, mas as crenças que eles têm a respeito deles mesmos, do mundo, das pessoas, né? Como vai se dar esse relacionamento na nossa experiência aqui. Então, desde a infância, a gente começa a estruturar as nossas crenças, né? E eu chamo de crenças, muito dentro da terapia cognitivo-comportamental, que a gente fala sobre o que eu penso, né? Do mundo, das pessoas, de mim mesma. A gente vai criando isso desde os nossos primeiros meses ali, né, anos de vida. Então a gente vai estruturando essas crenças que a gente chama na psicologia de crenças nucleares, e tudo que a gente constrói depois, né, os nossos pressupostos, que a gente chama de crenças intermediárias, por exemplo, são regras de sim, então, o que a gente pensa naturalmente, né, que na psicologia a gente chama de pensamentos automáticos, tudo isso vai estar embasado, bebendo da água dessa crença nuclear. Então, se eu tenho uma crença disfuncional lá embaixo, na raiz da minha árvore, a tendência é que todo nutriente venha com disfuncionalidade. Se eu tenho raízes positivas, bem estruturadas, a tendência é que eu tenha mais facilidade, mais positividade de enfrentar os desafios da vida, né? Então, a religiosidade, a espiritualidade, ela tem uma via muito positiva. As pesquisas mostram que faz mais bem à saúde do que mal à saúde. Quando a gente não estrutura isso muito bem, né, a gente tende a ter rupturas, né, assim, disfuncionalidades na formação do nosso adolescente, da nossa criança. Então, é lógico que isso não passa só pelo nosso investimento, né, enquanto adultos, mas a criança também vai estabelecendo ali suas próprias experiências, né?
Então, foi interessante porque a gente fez o sociodemográfico bem amplo, né? A gente perguntou sobre a estrutura familiar, as questões financeiras, tudo na visão das crianças, né? E avaliamos também o inventário de estilos parentais, né? Se os pais, como que eles faziam essa conexão, né, com a criança, as práticas educativas, como elas eram estabelecidas, e a escala BMRS para a investigação da religiosidade e espiritualidade e a escala de felicidade. E os fatores de estilos parentais, a gente tinha uma ideia que eles seriam potencializadores também da felicidade, né? A forma como os pais se relacionam com a espiritualidade impactaria também, mas a forma como os pais fazem a parentalidade impactaria também, mas surpreendentemente não foi fator moderador, né? A religiosidade, ela influencia na felicidade de forma direta, né? As crianças que experimentam as práticas espirituais, como oração, frequência religiosa, elas tendem a ser mais felizes, uma porcentagem assim assustadora, mais 80%, do que crianças que não têm esse hábito na sua rotina, né? Não. É uma estratégia, né, que a gente tem. A gente sabe que, às vezes, na faculdade, a gente vem com déficit de treinamento, né, com relação a essa abordagem, mas o profissional na anamnese, ele precisa conhecer toda a vida do paciente, né? A gente faz perguntas sobre tudo, mas a gente não faz perguntas sobre fatores religiosos, né? Olha, você vai à igreja, você frequenta qual igreja, o que você acredita sobre Deus? Às vezes a gente não pergunta sobre isso, né? E passa batida e a gente não conhece esse viés do paciente, o que é muito importante, né? Hoje, na formação em psicologia, quando a gente escuta um paciente, a gente formaliza um caso baseado nas crenças disfuncionais e também nas crenças funcionais, né? A gente precisa conhecer a integralidade do nosso paciente. Por que conhecer as potencialidades? Porque isso pode nos ajudar no momento de crise, né? Então, assim, o que o paciente já faz que dá certo, ajuda ele a se aperfeiçoar no momento onde ele está se sentindo disfuncional, onde ele está vivendo um adoecimento mental e principalmente diante de situações de vulnerabilidade, né, onde as crianças se sentem, às vezes, desamparadas, se sentem mal, o que ela recebeu, né, e o que ela acredita, né, sobre Deus, sobre o mundo, sobre o que ela vai desfrutar no futuro, ajuda muito a gente a tirar a criança de uma situação de risco, né? Eu estava até comentando com os alunos que me pararam ali para tirarem algumas dúvidas, né? Adultos, a gente já logo imagina, né, que eles deveriam ser bem formados para trabalhar com a formação de outros. A gente não vê isso tanto na prática, né? Às vezes, pais que não estão preparados para a paternidade, mães que não estão preparadas para a maternidade, e aí, se a gente pegar esse preparo, né, existe um preparo, existe um momento, assim, que a gente está 100%, né? Eu acho que isso não existe. Mas o que eu estou dizendo é que quanto melhor eu lido com os fatores da minha vida, mais facilmente eu tenho facilidade, mais facilmente eu tenho probabilidade de ajudar, né, os que dependem de mim a fazer o mesmo. Então, na terapia, por exemplo, quando eu oriento outros profissionais, eu falo muito isso com eles, assim, a gente fica com muita ansiedade de dominar as técnicas, né? E às vezes a gente não domina e quer orientar um paciente, por exemplo. Não vai dar certo. Se você não fizer uma boa introjeção, né, do conteúdo, se você não se autopraticar as tarefas, como que você vai ajudar o seu paciente a fazer assim? E a espiritualidade, a religiosidade com as crianças é a mesma coisa, né? Quando eu tenho problemas com a religiosidade ou com a espiritualidade, ou eu tenho crenças disfuncionais a respeito de tudo isso que pode ser tão positivo, a tendência de eu passar isso adiante é grande também. Então, enquanto adultos, né, eu acho que fica assim o alerta da gente realmente olhar para a nossa vida e falar, eu não quero passar adiante o que eu não consigo elaborar, eu vou cuidar de mim,
né? É um grande chamado, né, a uma autorresponsabilidade. E a gente só consegue mudar o que a gente consegue nomear, né? Então, para eu mudar qualquer coisa, eu preciso entender, falar, acho que eu tenho uma crença aqui meio disfuncional com relação, acho que eu tive um trauma religioso, acho que eu tive um problema com alguma situação aqui, eu preciso olhar para isso com carinho, né? E procurar profissionais, né, que sejam realmente capacitados para auxiliar nesse processo, é bem interessante. Assim, o campo de investigação, né, é um campo, quando a gente começa a pesquisar, a gente tem, assim, algumas coisas que a gente quer, né, que seja verdade, mas quando a gente começa a caminhar, a gente vai se deparando, como na vida, né, com várias situações desafiadoras, mas os resultados são animadores, né, a religiosidade, ela está disponível para todos, né, a espiritualidade está disponível para todos, e o quanto a gente sabe manejar isso numa prática clínica, o quanto a gente sabe manejar isso na nossa vida, tem grande proporção de ser uma coisa positiva, né? Nos adolescentes, por exemplo, minimiza muito o envolvimento com álcool, drogas, com comportamentos de risco, com comportamentos autodestrutivos, né? Questão até do suicídio também. Então, assim, é uma coisa que vale a pena a gente conhecer, né? Que vale a pena a gente imergir, porque é simples, né? Às vezes não é fácil, né? Mas é simples, está disponível a todos. Isso é muito importante, né?